Pedro, capítulo 2, versículo 21. 1 Pedro 2, versículo 21. Amém? Todos acharam? Vamos orar. Pai, obrigado. Obrigado pela Tua palavra aberta diante de nós. Obrigado pelo privilégio que nós temos agora como igreja de reunir ao redor da Tua palavra e aprender do Senhor. Por isso nós pedimos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor agora ilumine o nosso entendimento para compreender essa palavra, que ela caia no nosso coração, Senhor, e que ela prospere nas nossas vidas. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus diz assim: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês e deixou o exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado na sua boca. Quando ele era insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou no corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas fomos curados. Antes vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo da vida de vocês. Amém? Glória a Deus. Nossa, eu estou meio no eco aí, gente. O Senhor, Ele, quando olhou ali para os seus apóstolos, para os seus discípulos, Ele disse algo a respeito deles. Ele disse quem eles eram. E o Senhor disse assim para os seus discípulos: vocês são minhas testemunhas. Vocês são minhas testemunhas. O Senhor, Ele vira para os discípulos ali naquele último momento, na última palavra, e fala assim: vocês vão ser as minhas testemunhas até os confins da terra. E hoje, essa mesma palavra, se você entregou a sua vida para o Senhor Jesus, você entregou já a sua vida para o Senhor? Essa mesma palavra está sobre a sua vida, sobre a minha vida. Essa mesma palavra permanece sobre nós, o Senhor dizendo: olha, vocês são minhas testemunhas. Essa palavra permanece sobre a minha vida, sobre a sua vida, querido, porque testemunhar, ser uma testemunha, eu já disse isso aqui outras vezes, é você vivenciar algo, é você viver um fato, e agora você tem autoridade, você tem propriedade para dizer a respeito daquele acontecimento, porque você viveu isso. Então, quando o Senhor Jesus diz assim para mim e para você: olha, você é a minha testemunha, é que através da sua vida agora, você experimentou algo da parte dele, você viveu algo com ele, que agora você tem propriedade para falar a respeito disso, para proclamar quem ele é. Você experimentou uma ação transformadora de Cristo na sua vida. Você experimentou o amor dele atuante sobre a sua história. E agora você tem propriedade para falar quem é esse Deus vivo, quem é esse Deus de amor, quem é esse Deus que transforma histórias. Isso é ser testemunha de Cristo. Quem provou da ação do seu amor, do cumprimento de uma promessa, da revelação do Deus vivo. Você é uma testemunha de Cristo? Você tem o que testemunhar a respeito dele? Sabe, mas quem já teve a oportunidade de testemunhar algo da parte de Deus, vai reconhecer que o caminho até o testemunho, ele é difícil. Até você ter o testemunho gerado, vai ser um caminho desafiador. É um caminho de muitos desafios,
de muitas lutas, de muitas dores. Porque o testemunho, ele é o anúncio de uma redenção, de uma transformação, é ou não é? Então, entre a consumação do testemunho e eu alcançar essa consumação, vai ter um caminho difícil. A construção de um testemunho, gente, envolve um processo de dor. A construção de um testemunho envolve um processo cheio de desafios, de renúncias. O testemunho, ele é lindo, mas o caminho até ele é terrível. Mas o Senhor, ele está nos chamando para sermos as suas testemunhas, porque o testemunho, ele carrega a vida. O testemunho aponta para o final da história, onde Cristo reina e governa. Nós não paramos no meio do caminho, mas nós estamos construindo esse testemunho. Sabe, muitas vezes, nas lutas que nós passamos na nossa vida, nós não temos consciência do processo, ou nós perdemos essa consciência que há um processo na luta. Tudo na vida, gente, tem começo, meio e fim. É um processo que tem que ser construído. Mas quando nós perdemos a consciência do processo, as lutas ganham uma intensidade muito maior. Porque nós estamos envolvidos somente no que elas podem fazer conosco. E nós perdemos o alvo daquilo que vai ser gerado através desse processo. Então, o Senhor, ele pode agir em toda circunstância. O Senhor, ele pode agir em cada momento da tua vida. O Senhor pode vir e mudar completamente a nossa história. Então eu queria que você hoje olhasse para a sua vida e fizesse um exame muito sincero a respeito dos processos que você tem vivido. Porque em cada circunstância, em cada desafio, queridos, é uma oportunidade de um testemunho de Cristo ser construído na nossa vida. Em cada momento desses que é desafiadores, que envolve dor, que gera marcas no nosso coração, é uma oportunidade de nós testemunharmos de quem é o nosso Deus. Deus pode agir em qualquer circunstância das nossas vidas. Eu tenho aprendido algo que as palavras mais poderosas são aquelas que são geradas pelo testemunho. Porque a experiência te traz autoridade. E essa experiência é mais do que só ter habilidade em algo, mas é viver algo. E essa experiência de viver, experimentar algo na sua vida, é o que vai te dar a autoridade. É o que vai te dar a autoridade de falar com propriedade. Quando você abrir a sua boca, tem vida. O Senhor, Ele não nos chamou, queridos, para sermos pregadores. O Senhor nos chamou para ser músicos. O Senhor não nos chamou para ser recepcionistas, para serem ali os meninos da projeção e do som. O Senhor não nos chamou para ser frequentadores de igreja. O Senhor nos chamou para ser testemunhas. Por isso, uma vez eu vou te perguntar, você tem algo para testemunhar? Você tem algo para falar a respeito desse Deus? Porque todas as nossas ações, seja uma palavra ministrada, uma canção ministrada, um acolhimento feito, deve ser gerado pelo nosso testemunho de vida. Porque a experiência traz autoridade.
Se eu faço e eu ajo a partir do meu testemunho de vida, isso vai carregar a vida junto. Isso traz vida, traz esperança. Se eu fui perdoado por Deus, quando eu falo assim, Jesus perdoa, isso carrega vida dentro do que eu falo. Se a minha história foi transformada, se o meu casamento foi restaurado, quando eu falo, esse Deus restaura casamentos, esse Deus transforma a vida, e eu falo com autoridade, porque eu experimentei. O Senhor nos chamou para ser testemunhas dele, querido. Por isso, nós estamos aqui nessa noite construindo um testemunho. Você está construindo um testemunho na sua vida, sabia? De alguma forma você está construindo um testemunho. O Senhor, Ele quer atuar na sua vida nessa noite. O Senhor quer atuar na sua vida e através da sua vida. O Senhor quer pegar essa circunstância que você está vivendo e atuar nela. Ele vai atuar. Ele vai agir. Ele vai fazer. Ele vai construir um testemunho. E aí depois ele vai agir e vai atuar através da sua vida. Uma coisa que eu e minha irmã conversamos há uns dias atrás, nós falamos assim, Deus não desperdiça nada. Deus não desperdiça nem o teu sofrimento, nem as tuas lutas, nem os teus desafios. Mas Ele é o único que tem poder de transformar tudo isso, de ressignificar histórias, de redimir vidas. Somente Cristo Jesus. Quando nós olhamos aqui para esse texto, nós vamos ver que Pedro está escrevendo essa carta para os cristãos que estavam ali dispersos, né, devido à perseguição da igreja. E ele está ali encorajando esses cristãos a viverem segundo o evangelho que eles creram, a viver uma vida que testemunha a respeito da fé deles. E aí Pedro diz assim, olha, no meio desse viver, desse estilo de vida, vocês vão passar sim por mais perseguições, vocês vão ser rejeitados. Mas continue perseverando, porque a vida de vocês não está pautada nessas circunstâncias, mas na fé que vocês creram. Em quem vocês depositaram. Na fé que vocês creram foi bom, né? Na fé em Deus que vocês depositaram, no Deus que vocês creram. Então vocês devem continuar perseverando, independente das circunstâncias. Porque no final, essa perseverança, esse modo de agir deles ia resultar em algo louvável, em algo agradável ao Senhor. Tanto que aí no versículo 19 ele diz assim, olha, porque é louvável que por causa da sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições, ainda que sofra injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem pecado? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Então, que Pedro está dizendo aqui, falando assim, olha, se você sofre por estar pecando, fazendo as coisas erradas, que vantagem que tem nisso, querido? Mas se você se dispõe a pagar um preço pela tua consciência com Deus, em viver uma vida agradável a Ele, em se render ao Senhor, isso vai gerar algo louvável, algo glorioso, algo que traz honra. Então, o que Pedro está encorajando é, olha, viva uma vida pautada em Deus, nesse Deus que você serve, que o teu alvo seja agradar a Ele, independente das circunstâncias, que Ele governe a tua vida, governe as tuas decisões. Tenha o que testemunhar, que a tua vida comunique algo. Gente, nós precisamos comunicar algo através da nossa vida. Nessa mesma carta, Pedro vai dizer assim, olha, estejam prontos para dizer a qualquer um que perguntar qual é a razão da sua esperança.
Sabe, as pessoas precisam olhar para a nossa vida e falar, olha, eu estou vendo que você está passando por esse quadro difícil, essa luta, essa dificuldade, mas eu estou vendo que você não perde a esperança, você continua perseverando. Qual que é a razão disso? O que te sustenta? E aí nós temos que estar prontos para dizer, é porque sobre a minha vida há um Deus vivo que reina e governa toda a história. A minha vida não se limita a essa circunstância, mas há um reino vindouro vindo até a mim. E quando ele chegar, toda lágrima vai ser enxugada. Haverá paz, justiça, alegria no Espírito. É isso que me mantém vivo, é isso que me faz perseverar. Eu já provei desse amor redentor sobre a minha história, e eu sei que esse amor vai me sustentar até o último dia da minha vida. Esteja pronto para dizer qual é a razão da vossa esperança. E aí Pedro nos encoraja a olhar para o Senhor Jesus. Olhem para o Senhor. A mensagem do Evangelho, ela é tão poderosa porque Deus não só proclamou a mensagem, mas Deus decidiu viver a mensagem. O Senhor Jesus se faz carne, vem nesse mundo para materializar o Evangelho para nós. A mensagem do Evangelho é tão poderosa porque ela foi gerada em vida. Vida palpável. Lembra que eu disse que o testemunho ele é poderoso quando tem a experiência? Quando você passa por ele? Assim foi com o Senhor Jesus. Ele construiu um testemunho a respeito do amor do Pai, através da sua própria vida. Pedro vai dizer aí no versículo 24, ele mesmo levou no corpo, carne, os nossos pecados sobre o madeiro. Ele levou no seu corpo. Isaías, Pedro está aqui declarando essas palavras, citando Isaías 53, e aí lá em Isaías 53, 3 diz assim, ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Ele sabia o que é sofrer, ele provou dessa vida. O nosso Deus que nós servimos é o único que pode olhar nos nossos olhos e dizer assim, eu sei o que você está passando. Eu provei dessa dor, eu provei da rejeição, eu provei do castigo, eu provei do frio, da fome, eu provei da perseguição, eu provei também das alegrias dessa vida, eu provei do amor de mãe, eu provei do amor de amigos. Ele sabe o que é viver na forma humana. Então o Senhor Jesus, ele traz esse testemunho vivo para nós, porque ele experimentou e pelo que ele sofreu por sua vida, nós recebemos uma mensagem poderosa que transformou a história da humanidade. É pelo que ele viveu, pelas suas feridas nós somos curados. Sabe, não foi por palavras elaboradas, não foi por um sermão bem feito, pelas palavras organizadas, mas foi porque pelas suas feridas, pelo que ele provou na sua própria pele, nós recebemos essa mensagem viva. Por isso que o Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que nele crê. É aí que está o poder da mensagem. E aí, o nosso encorajamento nessa noite é: olhem para o Senhor, olhem para Ele. Ele construiu um testemunho de vida e nós precisamos construir o nosso. Cristo construiu um testemunho passando por um processo desafiador, mas que resultou em salvação para toda a humanidade. E o Senhor é o nosso modelo. Ele é o nosso alvo. Tanto que nós lemos aí Pedro dizendo que Ele deixou para nós um exemplo, para que nós seguíssemos os seus passos. Ele é o nosso alvo, Ele é o nosso modelo. E se o Senhor construiu um testemunho de vida para nós, hoje nós, como suas testemunhas, nós temos que construir esse testemunho.
E vai ser desafiador, sim. Vai ser doloroso, sim. Vai gerar marcas no seu coração, sim. Mas essas marcas vão ser vida para outras pessoas. Vai resultar em esperança. Vai resultar em comunicação de amor e vida para os outros. Porque pelas feridas do Senhor nós somos curados. E através agora das nossas feridas nós podemos curar outros. Nós podemos chegar e dizer: eu sei pelo que você está passando. Então você está disposto a construir um testemunho para o Senhor nessa noite? As marcas geradas em nós por nossas histórias podem se tornar palavras de vida e esperança gravadas no nosso coração. Mas mais uma vez eu quero te lembrar nessa noite: o Senhor é o único que pode dar um novo significado para a tua história. O Senhor é o único que pode dar um novo significado para a dor. O Senhor é o único que pode dar um novo significado para a rejeição. O Senhor é o único que pode dar um novo significado para a tua vida. É só em Cristo Jesus. Você pode hoje construir um testemunho aqui, porque independente se você está disposto a construir ou não, a sua vida está testemunhando algo. Mas pode ser só um sofrer por sofrer, um viver por viver. Ou você decidir hoje colocar a sua vida nas mãos do Senhor e Ele dá um novo significado para tudo que você está vivendo. Dá um propósito para isso. Porque somente Ele pode fazer isso. Somente Ele tem esse poder. Por isso, nessa noite, eu quero te encorajar a construir um testemunho junto com o Senhor. Deixar Ele pegar a tua história e Ele dar esse novo significado para o que você está vivendo. Você não perder dos teus olhos o processo de Deus na tua vida. E dizer: Senhor, dói sim, está difícil sim, eu não queria estar passando por isso, mas eu me sujeito, porque eu sei que se está vindo da tua parte, algo bom vai vir à luz. Algo bom vai vir à luz. Está disposto a construir um testemunho para o Senhor? Então eu queria que você olhasse para mim aqui, para a história do Senhor Jesus, para que você não desanime nesse processo, para que você persevere até o testemunho estar consumado. Nós oramos, está lá no fundo hoje, guardada lá, né, na frente, tem uma caixinha de oração. E nós oramos por ela toda sexta-feira, pelos teus pedidos de oração que você coloca lá. Nós não olhamos eles, tá? Nós só pegamos a caixinha e oramos. Mas nós falamos assim: essa caixinha não é mais uma caixinha de oração, é uma caixinha de testemunhos. Cada oração ali vai se tornar um testemunho para a glória de Deus. Nós já tivemos o primeiro hoje, né? Da irmã Simone. Simone foi curada e o pedido está lá. Mas o processo para construir esse testemunho é doloroso. E o que eu vim te fazer aqui nessa noite é só te lembrar que você está construindo um testemunho. Não desanima. Continua firme. Que vai resultar em glória. Eu não estou falando isso por falar, mas eu queria que você ouvisse a voz do Espírito Santo, porque nessa noite é uma injeção de perseverança no nosso coração que vai ser dada. Então eu tenho que olhar aqui para a história do Senhor e aprender como que Ele não desistiu no meio do caminho, mas Ele construiu um testemunho de vida para nós. E a primeira coisa que eu aprendo com o Senhor aqui é que nós precisamos ter convicção da nossa identidade em Deus. Se nós não aprendermos, não sermos convictos de quem nós somos em Deus, nós desistimos quando o processo começa. Olha aí no versículo 21, diz assim: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês e deixou um exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado na sua boca. Se algo que o Senhor Jesus tinha era a convicção de quem Ele era e que o Pai esperava dele. Para que o Pai o chamou? Por isso que o Senhor Jesus está dizendo aqui,
o Espírito de Jesus está dizendo através de Pedro aqui, para isso vocês foram chamados. Nós temos que ter uma convicção de quem nós somos em Deus, queridos, porque é isso que vai nos sustentar no dia das provações, no dia das lutas, quando esses processos começarem, quando o testemunho começar a ser gerado. A primeira coisa que é colocada em prova é a nossa identidade em Deus. E aqui o texto está dizendo que Cristo sofreu no nosso lugar e deixou um exemplo para que nós sigamos os passos dele. E alguém que é exemplo, é só alguém que é modelo, que é um padrão, alguém que tem convicção de quem é. Você só pode ser exemplo de algo se você sabe o que realmente isso é. Por isso nós precisamos estar firmados quem nós somos em Deus. E aí lá em João 1:11 vai dizer assim: veio para o que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas todos que creram no seu nome, deu-lhes a autoridade de serem filhos de Deus. Se você está em Cristo Jesus, você é filho de Deus, você é filha de Deus, e essa é a identidade que está sobre a tua vida, essa é a identidade que você tem que se firmar no dia da provação, no dia da luta, no dia dos desafios, no dia que o testemunho está sendo construído, é essa identidade que tem que ser gravada no nosso coração. Eu sou filha e filha de Deus, eu pertenço, eu tenho um Pai no céu que zela pela minha vida. Não é as circunstâncias que definem a nossa filiação, mas é um Espírito que testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. Por isso, grava isso no seu coração. Não é o que você passa que define se você é um filho amado, mas é o Espírito de Deus que diz dentro de você: você é minha filha, você é meu filho, e não tem circunstância que muda isso. Porque se Jesus fosse, a identidade de Jesus de filho de Deus fosse provada pela ausência de lutas e provações, ele jamais seria o filho de Deus. Porque ele foi pregado numa cruz, perseguido, torturado. É isso que define a identidade de Cristo? Mas pelo contrário, é por ele ter a convicção de quem ele era no Pai, ele pôde suportar tudo que ele suportou. Porque ele sabia que havia uma vontade do Pai sobre ele. Havia uns olhos de amor sobre a vida dele. E ele pode dizer assim: olha, Pai, eu não queria estar passando por isso, mas todavia seja feita a tua vontade. Nós precisamos ter a convicção de quem nós somos em Deus. O texto que nós vemos diz aí: ele não cometeu pecado algum. Nenhum engano foi encontrado na sua boca. Quando ele era insultado, ele não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças. Gente, não era a circunstância que determinava como Jesus agia. Está na hora de levantar um povo nesse lugar, que onde chega, não é o ambiente que muda o seu coração, mas é onde nós chegamos, nós mudamos o ambiente. Sabe, nós somos contaminados muito facilmente pelas circunstâncias, pelo que está acontecendo ao nosso redor. Quando na verdade aqui dentro tinha que ter uma sólida convicção de quem eu sou e a quem eu pertenço. Os jovenzinhos que estão aqui hoje, nós estamos em poucos. Não é as tuas amizades, não é os ambientes onde você tem estado que devem mudar o seu coração e o teu modo de agir. Mas você tem que estar convicto de quem você é em Deus. E nada mudar a sua identidade. Nada mudar as suas convicções. Porque os nossos pés estão firmados sobre uma rocha inabalável. Inabalável. O que determina a nossa filiação não pode ser as circunstâncias, mas sim o Espírito de Deus. E aí Paulo vai dizer em Romanos 8:16, que o próprio Espírito de Deus testifica no nosso espírito
que somos filhos. E se nós somos filhos, nós somos herdeiros com Cristo. É isso, gente. Não é uma palavra falada, mas é uma certeza interior. O Subirá, ele fala isso, né? Ele fala, eu só sei que sei porque eu sei que eu sou filho de Deus. E é isso. Nada tira essa verdade no dia que Deus grava ela em você. Então a primeira coisa para você construir o teu testemunho é você ter convicção de que você é um filho, que você é uma filha amada. E nada muda isso. Não é o que você está passando. E se Deus está permitindo que você passe por isso, é porque algo bom vai sair disso aí. Porque a tua história está nas mãos dele. E esse é o segundo passo para nós não desistir no meio do processo. É ter convicção e entregar a nossa história nas mãos de Deus. O rumo da nossa história tem que estar na mão daquele que enxerga tudo, que vê além da onde nós conseguimos enxergar, que sabe muito mais do que nós conseguimos compreender, que já viu o começo e o fim da história. Entrega a tua história nas mãos de Deus e você não vai desistir no meio do processo, porque você vai entender que é o Senhor que governa a tua vida, que é Ele que guia os teus passos, que é Ele o que determina o que vem e o que deixa de vir na tua vida, o que acontece e o que deixa de acontecer e o que vai ser gerado na tua história. Por isso, para nós não desistirmos no meio da construção do testemunho, nós precisamos ter uma rendição de coração e dizer, Senhor, eu entrego o curso da minha história nas tuas mãos. O texto vai dizer aí que o Senhor, aí no versículo 23, quando ele era insultado, ele não revidava, quando sofria, não fazia ameaça, mas entregava-se àquele que julga com justiça. O Senhor Jesus ficava ali no meio dos embates da vida e falava, eu não vou ficar me defendendo, eu não vou ficar aqui combatendo, mas eu estou entregando a minha vida nas mãos daquele que é um reto e justo juiz. No meio dos processos da tua vida, entrega a tua história nas mãos de Deus. Querido. Fala, Senhor, eu estou passando por esse processo, não estou nem entendendo o que está acontecendo, por que isso está vindo na minha vida. Mas eu tenho uma convicção comigo, que o Senhor está no governo da minha história. Que o Senhor não me desampara. Que o Senhor não me abandona. Precisamos desenvolver uma confiança sólida e sincera no Senhor, queridos. Ei, não é sábio questionar a bondade e justiça de Deus no meio dos processos da vida. Você entendeu? Não é sábio questionar a bondade e a justiça de Deus no meio dos processos da vida. Porque o que vai te sustentar no meio desse processo é a tua confiança nele. É enquanto você descansa nele. É quando você fala assim, olha, tem uns olhos que estão sobre a minha vida. E ele não desvia nenhum segundo esse olhar sobre mim. Eu posso descansar. Eu posso confiar. Eu não sei, muitas vezes nós falamos, eu não sei por que eu estou passando por isso. Por que essas coisas estão vindo na minha vida? Deus, eu estou andando tão certinho. Estou tentando fazer tudo certo, te agradar. Mas parece que cada vez que eu tento fazer mais da tua vontade, mais coisa vem. Mas é nesse dia que nós temos que escolher trazer à memória as palavras de Deus, as promessas do Senhor sobre a nossa vida. E aí, como está ali em Romanos 10, 11, diz assim, nós decidimos dizer assim, todo aquele que nele confia jamais será envergonhado.
Então, no dia que nós estivermos ali nos entraves da vida, nós temos que dizer isso para nós mesmos. Dizer, Senhor, está difícil, está doendo, está machucando, mas tem uma verdade que está prevalecendo no meu coração. É que eu depositei a minha confiança no Senhor. E a tua palavra está me dizendo que aquele que deposita confiança no Senhor jamais será envergonhado. Nos dias que você estiver nos momentos mais desafiadores da tua vida, vai lá no Salmo 121 e fala assim, Senhor, eu estou levantando os meus olhos para esses montes de problema, para esses montes de perseguição, para esses montes de luta, estou perguntando, de onde vem o meu socorro? E eu vou responder, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os seus pés tropecem, o seu protetor não cochilará. Certamente o protetor de Israel não cochila e nem dorme. O Senhor é o seu protetor, o Senhor é a sombra à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Essas coisas têm que estar vivas aqui dentro. Sabe, queridos, essa semana eu tive uma experiência muito engraçada. Nós teve uma situação que não posso contar todos os detalhes. Nós tivemos uma situação e tinha uma senhora muito brava lá na repartição onde nós trabalhamos, e ela, despejou tudo que ela tinha no coração peludo dela. E ela começou a amaldiçoar, e ela começou a jogar pragas, e eu só ouvindo aquilo, E aí chegou uma hora que ela estava mais calma, ela falou assim, qual que é teu nome? Aí eu falei, eu chamo Miguel. Ela falou, hoje eu vou rezar para você, eu vou acender velas, eu vou não sei o que lá, e foi falando aquilo, falando que ia rogar praga, e que aí as outras companheiras de serviço, ela falou, aquelas moças vão secar, vão morrer seca, e foi falando que ela, só aquelas maldições sobre as nossas vidas. E aí, chegou lá dentro, veio uma outra companheira de serviço, falou, Miguel, toma cuidado, praga dessas, não vou citar o povo específico, mas praga dessas pessoas, pega, viu? Eu falei, filha, olha bem aqui nos meus olhos, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Sobre mim há um sangue precioso que me guarda, há um Deus sobre a minha vida, querido. Nós vamos orar pela vida daquela mulher, para que ela saia desse engano e que o Senhor alcance o coração dela. Aí chegou lá dentro, o outro também falou, fica essas coisas, dá uma energia ruim. Falei, querido, deixa eu te falar uma coisa, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Entrega a tua vida para o Senhor Jesus, que essas energias não afetam em nada a tua vida. Tudo é oportunidade da gente testemunhar, mas a gente precisa caminhar convicto que a nossa história está nas mãos do Senhor. Então não desiste no meio dos processos não, querido. Mas entrega a tua vida nas mãos dele. E aí as circunstâncias vêm, até as maldições são proferidas. Mas contra nós não vale encantamento, amém? Não vale maldições, porque a nossa história está na mão do Senhor. Então, para você não desistir, entrega a tua vida na mão do Senhor, amém? Um dia teve um homem que começou a construir um processo na sua vida. E esse foi um processo duro. Um homem chamado Jó. Se teve alguém que sofreu nessa vida, foi o tal do Jó. Perdeu a sua família, perdeu seus bens, a sua casa, sua saúde. Mas no meio desse processo todo, esse mesmo homem nem tinha um deslumbre de uma mudança de cenário. E ele diz assim, em Jó 19:25, quanto a mim, eu sei que o meu Redentor vive.
e no fim se levantará sobre a terra. Depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei Deus. Eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo, não outro. Como anseia o meu peito no coração. É isso que precisa estar em nós. Cada dia, nos momentos mais duros, nós falamos, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que há um Deus vivo no céu sobre a minha vida. Amém? E o terceiro passo, então, para nós não desistirmos no meio do processo, está guardando aí? O primeiro é você ter convicção de quem você é em Deus, da sua identidade em Deus. O segundo é você entregar a sua história nas mãos do Senhor. E o terceiro, nós precisamos ter convicção que sempre vai haver um propósito maior. Sempre haverá um propósito maior na sua vida, querido. Como eu disse, Deus não desperdiça nada. Deus, ele é especialista em pegar aquilo que nós achamos que não tem valor algum, aquilo que aos olhos do mundo é desperdiçado, não deveria estar acontecendo. Ele fala, isso aí eu vou transformar em algo glorioso para o meu nome. Olha o que o texto diz aí no versículo 24. Ele mesmo levou no corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Então o Senhor Jesus estava ali sofrendo, pregado numa cruz. Mas aí vai dizer, a fim de quê? Havia o quê? A fim de quê? Havia um propósito. Havia um propósito maior naquele sofrimento. E aí ele diz, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. O Senhor suportou tudo que Ele suportou, porque Ele sabia que através da vontade do Pai, que envolvia sofrimento, envolvia dor, resultaria em algo bom, em algo perfeito, em algo agradável, resultaria em vida para toda a humanidade. Se hoje nós podemos estar aqui nessa igreja, nessa noite, com liberdade, adorando ao Senhor, convictos que estamos salvos, redimidos por esse sangue, é porque um dia o Senhor olhou para aquele sofrimento, para aquela dor e falou, há um propósito maior envolvido, a salvação de toda a humanidade. Querido, há um propósito maior no seu sofrimento. Deus pode transformar toda a nossa história em algo glorioso. Ninguém deve desejar o sofrimento, mas nós não devemos negá-lo, quando nós entendemos que isso resulta na consumação da vontade do Pai. Lembra? Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, seja feita a tua vontade. Há um propósito maior. Há um propósito maior para a tua vida. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua descendência e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará na sua mão. Depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Na Almeida Revista Atualizada, esse mesmo texto, Isaías 53:11 diz, ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Querido, olha aí para todo esse processo, olha aí para essas lutas, e diz para você mesmo assim, eu vou ver o fruto desse processo, eu vou ver o que o Senhor vai trazer à luz no meio disso tudo. Senhor, eu estou ansioso para ver quem eu vou ser depois disso. Porque o Senhor, depois que nós entregamos a nossa vida a Ele, cada processo, cada provação vem para nos formar cada vez mais a sua imagem e semelhança. Vem para nos amadurecer na fé. Vem para nos fortalecer. Para nos fazer experimentados e nós termos o que compartilhar. Ele mesmo levou no seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça.
É necessário suportar a vergonha e a dor da cruz para trazer vida. É necessário nós passarmos por provações, sim, mas vai ser gerado um testemunho de vida. Mas eu quero que você saia daqui nessa noite convicto que há um propósito maior sobre a tua vida. O Senhor está construindo um testemunho através da nossa história. E eu não estou aqui minimizando a tua dor, minimizando esse processo, porque eu sei que é duro. Eu sei que dói, que gera marcas no nosso coração. Machuca. Mas por suas feridas nós somos curados. Pelas tuas feridas e por essas marcas que estão sendo geradas, outros vão ser curados. Se Deus permite algo em nossas vidas, sempre haverá um propósito maior. E aí eu preciso te lembrar de uma promessa que está lá em Isaías 55:8. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos são os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Deus sabe o que faz. Deus está no controle de tudo. Não desiste no meio do processo. Não deixe as circunstâncias te parar. Mas que hoje, ao invés de você desistir no meio desse processo, você hoje seja gerado uma curiosidade santa no teu coração. Dizendo assim: Senhor, eu quero ver o que vai resultar disso tudo. Senhor, eu anseio o dia que eu verei a luz e ficarei satisfeito. Senhor, eu olho pela minha vida e eu quero ver a consumação da tua vontade. Senhor, eu sei que está difícil, mas eu quero construir esse testemunho. Eu quero ter vida na hora que eu abrir a boca para falar no teu nome. Eu quero que a experiência me traga autoridade. Você quer isso para a tua vida? Então deixa o Senhor construir esse testemunho aí. Sempre há um propósito maior. Sabe, nem tudo de ruim que acontece na nossa vida vem pela vontade de Deus. Mas não existe circunstância ruim o suficiente que o Senhor não possa transformar em algo bom. E que hoje no seu coração prevaleça somente um versículo a respeito desse processo que o Senhor está fazendo. E que você possa, no meio disso tudo que você está passando, você pregar para você mesmo nessa noite e dizer assim: a minha vida está nas tuas mãos, Deus, e eu creio que o Senhor é aquele Deus poderoso que pode fazer com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam o Senhor e que são chamados segundo o seu propósito. O Senhor é o único que pode fazer com que essas coisas cooperem para o teu bem. Por isso não desiste. Persevera, Tassi. Persevera. Porque o que Deus está fazendo é construindo um testemunho vivo através da tua vida. E na hora que o Senhor terminar essa boa obra, você vai ter autoridade para falar sobre o que você está passando. Deus está construindo um testemunho. Deus está construindo um testemunho na vida de vocês. Nenhuma circunstância contrária vem ao acaso, mas vem com um propósito. E na hora que vocês abrirem a boca, vocês vão ter autoridade para falar. Conviver com pessoas diferentes é o que vocês vão fazer pelo resto da vida de vocês. Então o Senhor está forjando, construindo um testemunho a respeito disso. O Senhor está construindo um testemunho na minha vida. E eu tenho dito para Ele: Senhor, não está fácil. E eu não aguento mais, porque Ele fica repetindo isso, é construção de um testemunho. E eu falo: eu não estou aguentando mais ouvir isso, que hora que esse testemunho vai acabar? Vai estar consumado. E por isso que hoje eu compartilho essa palavra com vocês, porque eu escolhi
ser convicto de quem eu sou nele. Eu escolhi entregar a minha vida, minha história nas mãos dele. E eu sei que há um propósito maior por trás de tudo isso. E eu descanso nele. Pelas nossas feridas, outros vão ser curados. O Senhor suportou tudo que ele passou, porque ele sabia que havia um propósito maior. Amém?